Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 28 de março, são 19 horas e 26 minutos. Um comunicado rápido aqui, a gente não conseguiu fazer hoje o nosso boletim intraday. A gente pede desculpas aos inscritos do canal, às pessoas que estão curtindo o trabalho e o acompanhamento do fluxo estrangeiro, mas a gente teve aqui alguns compromissos que impossibilitaram a gente poder fazer o nosso boletim intraday no pregão de hoje. Vamos lá, bola para frente pessoal. O Ibovespa hoje fechou em alta 2,38%. Fluxo estrangeiro hoje ficou vendedor para o segmento Bovespa e comprador para o mercado futuro, principalmente aqui no Ibovespa Futuro. Vamos dar uma olhada como é que terminou o fluxo no pregão de quinta-feira? Olha pessoal, quinta-feira o Ibovespa fechou praticamente aí no 0 a 0, né? 0,07. A gente já tinha comentado que o fluxo no Ibovespa Futuro estava muito mais forte em relação às vendas observadas no mercado à vista. Eles ficaram aqui, terminaram o dia com mais ou menos um net de 50 milhões de reais em compras, né? Quer dizer, em saldo positivo em relação aos dois mercados. O que aconteceu no dia de hoje? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos contratos. O que a gente realmente tinha de expectativa pro pregão de hoje realmente se concretizou. O Ibovespa Futuro na primeira hora do dia, ele se valorizou cerca de 1.000 pontos em relação ao fechamento de quinta. Então quer dizer, colaborando com o fluxo comprador pelo investidor estrangeiro no pregão de quinta-feira. Enquanto o índice se valorizou, o que eles estavam atuando? Venda, levemente, mas venda em relação ao pregão de quinta-feira, possivelmente realizando lucros da onda compradora que tiveram na quinta-feira. Na terceira hora do dia, o que eles fizeram? Eles inverteram a mão, pessoal. Ó. Saíram de 8 milhões em vendas para 27 milhões em compras. E realmente a gente sentiu o reflexo na movimentação do índice. E foi assim até o final do pregão de hoje. A gente percebe bastante aderência em relação ao fluxo comprador. Eles tiveram inclusive um volume um pouco maior aqui, ó, de pouco mais de 110 milhões de reais entre 2 e 3 horas da tarde. A gente teve também aqui uma evolução do índice um pouco mais de 300 pontos na ponta positiva, né? E eles terminaram o dia de hoje com 192 milhões de reais de saldo positivo para o Ibovespa Futuro. Ok? No dólar, pessoal, eles atuaram exatamente como eles atuaram na quinta. Só que na quinta eles ficaram o dia todo revezando na ponta vendedora. Certo? E eles ficaram hoje o dia todo revezando na ponta compradora, com volumes baixos. Da mesma forma que a gente observou quinta-feira, que eles estavam revezando com vendas, né? Inclusive já realizando possíveis lucros do volume comprador que eles tiveram na quarta-feira, onde que eles surfaram toda aquela alta da moeda americana. Então eles estavam realizando possíveis lucros no pregão de quinta-feira com movimento vendedor. E hoje o mercado abriu em queda. O que eles fizeram? Eles recompraram esse movimento vendedor de quinta-feira. Ou seja, dos 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de reais que eles venderam na quinta, eles recompraram hoje 3 milhões de reais. Ou seja, eles estão ainda na espreita em relação à movimentação do dólar futuro. Vamos voltar a falar dos ativos? Bom, a gente teve hoje como carro-chefe de compra por parte deles, Banco do Brasil. Carro-chefe de vendas por parte deles, Vale 5. Interessante a gente comentar que tanto o Banco do Brasil como o Itaú foram os ativos que estavam sofrendo mais na ponta vendedora por parte desse fluxo estrangeiro que a gente acompanha através das corretoras estrangeiras. E hoje eles inverteram a mão no ativo. O resultado foi uma valorização de pouco mais de 6% no pregão de hoje. No caso de Vale 5, eles venderam tanto a ação preferencial como a ação ordinária. A gente percebe que como eles venderam mais a ação preferencial, ela teve aqui uma valorização um pouco menor do que a valorização que eles tiveram na ação ordinária, que é Vale 3. Eles compraram também Vivt 4, MRV, Petri 4, inclusive Petri 4 eles venderam a ação ordinária, eles venderam 25 milhões da ação ordinária e compraram 5 milhões da ação preferencial. Inclusive, se a gente observar também outra pressão, eles venderam um pouco mais do que compraram os ativos de Petro. A ação que eles venderam mais, que foi a ação ordinária, teve uma valorização um pouco menor
do que a valorização da ação preferencial. Interessante, né, a gente observar isso. É claro que o volume de vendas foi bem maior do que o volume comprador na ação de Petrobras no pregão de hoje. Compraram também CCRO. Na ponta de venda, também venderam Ambev. Ambev a gente já tinha observado nos últimos dias que foi o carro-chefe de compras por parte do fluxo estrangeiro. Então agora o ativo se valoriza e eles realizam lucro em relação às compras anteriores. E venderam também BB Seguridade, que foi um ativo que teve uma valorização expressiva no pregão de hoje, de pouco mais de 5%. Em relação à Fibria, também a gente já tinha percebido que eles estavam com o movimento vendedor no ativo no pregão de quinta-feira, enquanto a moeda americana fechou praticamente estável. Eles já estavam atuando na ponta de venda e hoje eles intensificaram também esse movimento vendedor e o ativo aí caiu um pouco mais de 6% na nossa bolsa. É claro que Fibria ela reflete bem o movimento da moeda americana. Como a gente teve uma queda mais significativa para o dólar, o ativo sofre mais em relação a esse procedimento. Então, como eles fizeram venda no dólar na sexta-feira, no mercado futuro, então a perspectiva deles era realmente de uma possível pressão de queda para a moeda americana. Então eles venderam também as ações de Fibria no pregão de quinta-feira e hoje também retomaram esse movimento de venda no ativo. Pessoal, vamos fazer só o nosso net rapidamente aqui. Total dos 10 ativos compradores por parte deles dá mais ou menos 58 milhões de reais. Total dos 10 ativos que eles atuaram na ponta de venda, um pouco mais de 160 milhões de reais. Percentual de variação média desses 10 ativos que eles compraram hoje, 3,14%. Percentual de valorização média, de variação média, né, dos ativos que eles venderam no dia de hoje, 2,10%. Então, quer dizer, dos ativos que eles venderam hoje, eles perderam 2,10%. Dos ativos que eles compraram hoje, eles ganharam 3,14%. Só que, como os ativos que eles compraram hoje, o volume foi bem menor, cerca de 60 milhões, e o volume que eles venderam foi 160 milhões, então eles tiveram aí um prejuízo em relação ao mercado de ações, né, o mercado à vista de pouco mais de 1 milhão de reais, certo? Se a gente for fazer aqui os 3,14 de 60 milhões e os 2,10 de 160 milhões. Só que eles compensaram essas perdas com o quê? Com lucro no mercado futuro, principalmente já vindo do Ibovespa Futuro no pregão de hoje, que foi um pouco mais de 1 milhão de reais. Eles terminaram no mercado futuro. Caso as operações se encerrassem hoje, isso, pessoal, é uma estimativa nossa em relação ao preço médio que eles ficaram nos ativos durante o dia e a cotação de fechamento. Então, a gente faz isso como se fosse uma perspectiva de lucro ou prejuízo em relação às operações que eles estão tomando durante o pregão, tá? Isso não é certo que é uma operação de day trade. Não, eles fazem a operação de swing trade também no mercado futuro, mas a gente gosta de acompanhar como é que está esse net aqui, que eu acho que é bastante interessante vocês observarem o tanto mais ganhador que eles são do que perdedor durante todos os vídeos que a gente vem publicando aqui no nosso canal. Certo, pessoal? Eu fico por aqui. Agradeço ao pessoal as mensagens, as mensagens de contribuição e satisfação em relação a conhecimento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal!